Oi, galerinha do canal, eu me chamo Livinha e hoje eu vou falar pra vocês como foi a minha trajetória, de como a minha família veio para os Estados Unidos e como eu vim parar nesse país também. Mas, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido para se inscrever no meu canal agora. Você cutuca o sininho aí, ó, pra você receber as notificações. E também te convido a conhecer minhas outras redes sociais aqui, que é Lívia Blossom Real pra tudo. E fique à vontade, porque a casa aqui é nossa e eu espero que você aproveite esse vídeo e possa entender um pouquinho de como que eu cheguei aqui nessa terra. Então vem comigo! Bom, eu tô aqui com uma caneta e um caderno, porque ao longo, eu contando pra vocês, eu não esqueço. E eu vou contando da maneira mais espontânea possível, porque eu não gosto de criar um roteiro, não. Eu já tenho 35 anos e a primeira vez que eu vim aqui nesse país, eu tinha 1 ano. Como vocês podem fazer as contas aí, eu sou de 1987. Então, eu vim pra cá muito pequenininha. Nisso, a minha família já tinha um tio que estava aqui. Se eu não me engano, é meu tio Tamar, que veio porque não sei como que o povo estava vindo pra cá. O povo lá da minha região veio morar em Monticello, que é lá nas montanhas, mas é no estado de New York, Nova York. E foram pra lá. E lá descobriu meu tio, não sei como, o que aconteceu. Ficaram morando lá, só que como lá era de montanhas, eles moravam em trailer, né? E era tipo um acampamento com vários trailers. E minha tia veio, a irmã da minha mãe, morar aqui. Depois veio minha mãe, meu pai e meus avós vieram, minha tia veio. E nisso, nossa família no Brasil tinha a nossa vida lá, né? Meu avô era advogado, meu avô tinha o cartório. Eu acho que eles vieram conhecer, passar uma temporada aqui. Tanto que os meus avós trabalharam aqui também nesse período. Eu creio que eles devem ter ficado uns 6 meses, eu não me recordo muito bem, porque também, né, gente, eu tinha 1 ano. Trabalharam em lavanderia. Minha tia falecida também, tia Deise também trabalhou. E também trabalharam em hotel, né? Lá nessa região em Monticello, tinha um hotel bem famoso, que era um resort. Um resort que se chamava Kuchers. Que o Kuchers tinha piscina, várias pessoas famosas ficavam hospedadas lá. Minha mãe trabalhava, minha mãe já conheceu o Mike Tyson lá, esse povo todo. E eu, era pequena, ficava no trailer com a minha tia. Minha tia Denise já tinha o meu primo Davi, que nasceu no Brasil. E a minha prima Ariel nasceu aqui. Então, a tia Denise ficava em casa, porque cuidava das crianças e, consequentemente, cuidava de mim também. E de mais algumas criancinhas também de brasileiro que morava ali na região. E minha mãe ia trabalhar no hotel, todo mundo trabalhava, tarará, tarará. Nesse mesmo período, eu recordo das fotos, né, gente? Que eu vejo as fotos, eu lá, nesse trem, tarará, tarará. Nesse período, minha mãe e o meu pai começaram a mexer com divórcio. E meus pais se separaram. Acho que aqui nos Estados Unidos mesmo a coisa já não estava tão boa. Tanto que quando eu falar pra vocês aqui da minha história, vocês vão escutar o lado da história da minha mãe. Que eu não tive convivência com a parte do meu pai. Eu nem converso muito com meu pai. Meu pai mora aqui nos Estados Unidos também, mas eu não tenho aquela conexão porque quem me criou foram os meus avós e a família da minha mãe. Então, meu pai fica um pouco de lado por eu não saber muito mesmo da história, né, do meu pai. Eu sei que ele é de Minas Gerais, lá de perto da minha cidade, de Sabinópolis, mas eu não convivi com meu pai. Enfim, meu pai fica pro outro lado e aí vamos voltar pra história. E nisso, com essa coisa de divórcio e tarará, minha mãe ficou sozinha aqui nos Estados Unidos, assim, pra cuidar de mim. Meu pai tava aqui também, mas o relacionamento deles não prestou, foi um cocô. Literalmente a gente fala assim. E
eu ficava também muito doente naquela situação, ainda mais que nas montanhas é muito frio. Ficava muito doente e nisso meus avós foram embora pro Brasil, voltaram. E fiquei aqui nos Estados Unidos com a minha mãe, com as minhas 2 tias. Fiquei por aí. Até abrir uma aguinha, porque essa história é longa, então a gente fica com sede. E nisso, minha mãe trabalhando muito, né? Pra poder, né, dar conta das coisas e tudo mais. Minha tia resolveu que ia embora. Minha tia que já faleceu, que também me ajudou a me criar, que tipo, foi a minha segunda mãe, né? Quando eu morei no Brasil. Minha tia Daisy não tava gostando de viver nos Estados Unidos, se sentia muito deprimida. Aqui não era o lugar dela. Se sentia muito triste aqui, síndrome de pânico, porque aqui não é pra todo mundo, gente, a verdade é essa. Então minha tia foi embora e a minha mãe não teve uma outra saída, aceitou que eu também fosse embora com a minha tia. E nisso disseram elas que foi muito triste ver eu chorando, entrando no avião, dando tchau e tudo mais. Mas essa é a minha história. Eu nunca vou julgar a minha mãe pela decisão dela, porque eu nunca senti que eu fui abandonada. Eu sentia falta dela, mas eu sempre estava aqui. Mas cada mãe faz o que é melhor pelo seu filho. Então, hoje em dia, eu também agradeço muito a minha mãe por ter me deixado ir embora pro Brasil, porque eu fui criada com os meus avós que foram maravilhosos para mim, me deram de tudo. E eu não pude ter uma infância melhor no interior do Brasil. Porque menino de interior vive uma vida boa, sabe? Graças a Deus que eu fui criada em Minas Gerais. Não fui criada aqui nos Estados Unidos. E minha tia Daisy, que também já faleceu, me deu muito amor, muito carinho. Me ensinou muito da vida. Então, vamos dar uma pausa. Ufa, vamos tomar mais um pouquinho de água. Eu me emociono porque eu vivi os melhores anos da minha vida lá no interior, em São João Evangelista, Minas Gerais, do qual eu tenho muito orgulho de falar que eu sou de lá. Eu nasci em Peçanha porque na minha cidade, na época, não tinha um bom hospital. Todo mundo nascia em Peçanha, mas todo mundo era das cidades vizinhas. Então, minha gente, eu cresci com os meus avós a vida inteira, até os meus 18 anos. E minha tia Deise também, porque a minha tia Deise morava eu, minha tia Deise, meu avô e minha avó. E os cachorros e os gatos, claro. Porque eu nunca me vi na minha vida sem animal. Então, cresci no Brasil. Graças a Deus. Porque não tem outro lugar como a nossa terra, né? O Brasil é muito bom. O que é ruim no nosso Brasil é a desigualdade. Enfim, então eu fui crescendo no Brasil. Sempre tive os melhores brinquedos. Sempre tive tudo. Porque minha mãe estava aqui nos Estados Unidos, me dava de tudo. E meus avós também me davam de tudo. Meu avô, então, mimava muito. Minha avó já era mais brava. A avó que vocês conhecem, que eu sempre mostro aqui no canal. E minha tia Deise também era muito boa comigo. Eu fico emocionada porque foram 2 perdas muito grandes pra mim na minha vida. Porque foram as pessoas que eu tive de exemplo. Meu avô Lúcio Amaral e minha tia Deise Amaral. Que foram as pessoas que eu mais convivi. E foi eu que encontrei o meu avô no dia que ele morreu deitado na cama dele. E logo após eu vim para os Estados Unidos de vez. Então, gente, eu cresci no Brasil
dessa maneira. Quando a minha família veio, nós todos tínhamos o visto de turista. Então, eu não sei como foi o processo. Então, galerinha, eu não sei como que foi esse processo de tirar o visto, porque eu era uma criancinha de 1 ano, né? Eu sei que eu tinha visto para 10 anos, então eu sempre vinha nos Estados Unidos nas minhas férias escolares, eu sempre voltava com os meus avós. A gente sempre estava aqui para ver minha mãe, minha tia Denise, que moram aqui, meus primos. Então, a gente sempre voltava. Então, eu vivia assim, no Brasil e nos Estados Unidos. Sabia da minha mãe, falava sempre com a minha mãe no telefone. Na época, eu lembro quando minha mãe mandou um fax, ou minha tia, não sei qual que foi, mandou um fax, a gente tinha que tirar foto, revelar o retrato, depois colocava no fax para mandar para elas, porque naquela época não tinha internet. Então era assim. E aí, quando eu tinha uns 16 anos, eu vim a primeira vez sozinha para os Estados Unidos, né? Porque eu sempre vinha com os meus avós. Então, uma vez eu vim sozinha. E aí, quando eu tinha 18 anos, eu vim de vez com o meu ex-marido, que é também da mesma cidade minha do Brasil. Só que eu o conheci assim, ele morava aqui nos Estados Unidos e uma vez ele foi passear no Brasil e eu o conheci assim, né? Que ele é da mesma cidade que a minha. Então muita coisa se conectava naquele momento, porque eu já vinha para os Estados Unidos, eu tinha visto, e ele já era daqui. Nossas mães também já tinham estudado junto e a gente era da mesma cidade. Então a gente viveu o nosso casamento o quanto era para viver e o casamento acabou na hora que tinha que acabar, porque durou o que tinha que durar. E então eu fiquei aqui. O meu ex-marido, ele tinha green card e ele depois pegou a cidadania brasileira, americana, I'm sorry, a cidadania americana dele quando a gente ainda era casado. Por ele ter a cidadania, ele aplicou os documentos para mim. Por isso é o fato de eu ser hoje cidadã americana, por conta que eu obtive os meus documentos através dele. Mas eu nunca vim para os Estados Unidos com um plano, né, de me casar com alguém que tenha documento ou que tenha nada disso, nada, isso nunca era a minha vida, porque eu já vim aqui. Então, nós vivemos uns 5 anos juntos, creio que foi assim a nossa história. Já tem muitos anos também que acabou. Isso acabou lá para 2011, nós já estamos em 2022. Porque muita gente me pergunta como que eu tive meus documentos, né? Meu ex-marido era brasileiro da minha cidade, que também tinha os documentos. Então, por isso que eu tive os meus documentos. Depois que eu peguei a minha cidadania, que eu demorei a aplicar também. Pra mim, gente, eu tava com o Green Card, já tava bom. Que o Green Card é o documento que nos dá o direito a residir neste país. A gente mora tranquilamente, pode ir pro Brasil e voltar, mas não tem os mesmos direitos de um cidadão americano, norte-americano. Não pode votar, essas coisinhas. Então, hoje, como eu sou cidadã, eu voto aqui nos Estados Unidos, faço as coisinhas. E, devido à minha cidadania, que eu apliquei tudo sozinha, não paguei advogado, não fiz nada. Basta a gente ler que a gente sabe fazer. E a minha cidadania saiu super rápido em 2018. Fui lá, fiz o teste, fiz tudo que tinha que fazer e apliquei para minha mãe, que minha mãe já morava aqui há muitos anos e minha mãe nunca se casou com ninguém que tivesse documento, nunca pegou documento por conta de trabalho, nem nada disso. Então eu apliquei para minha mãe a cidadania. Minha mãe, a cidadania não, eu sendo cidadã, minha mãe pegava o green card. O documento da minha mãe saiu com 5 meses. E hoje em dia minha mãe tem um documento dela por conta de mim também. E eu me casei com meu bem em 2020. Era pandemia, não teve festa, não teve cerimônia de casamento, não teve nada. A gente só casou no civil e aplicou os documentos dele, demorou. Tanto que eu acho que só saiu
esse ano, em janeiro, por conta justamente da pandemia. Demorou uns 2 anos por conta da pandemia. E aí, meu marido agora também tem o Green Card, é residente dos Estados Unidos. Daqui a alguns anos ele pode aplicar para cidadania. Ele aplicando para a cidadania dele, vira cidadão americano. Ele pode passar o documento para a mãe dele, para o pai dele, né? Caso eles queiram vir para os Estados Unidos. E essa é a história de como eu cheguei e estou aqui até hoje. Tenho muito carinho pelo Brasil. Sabe quando é assim, eu moro aqui porque aqui pra mim é melhor de viver em termos de condições financeiras. A minha família também tá aqui, mas é como se a minha alma fica no Brasil. Mas também não tá muito fácil no nosso país. E eu entendo que, por hora, eu preciso morar aqui. Mas eu tenho muita gratidão a Deus que eu posso voltar, né? Quando eu quero, quando eu posso. Eu volto no Brasil porque eu não entendo esse povo que vem pra cá, gente. Fala mal do Brasil, desdenha o nosso país. O nosso país não é ruim. O que é ruim é a desigualdade. Essas coisas de política, esses trem que é ruim em todo o país. Mas nosso país é bom. Como eu sou uma pessoa do interior, eu não tenho muito o que reclamar. Por mais que muita gente ache que o interior é ruim, pra mim é uma maravilha. É um lugar pacato, tranquilo, onde que a gente conhece todo mundo, onde que a gente sabe quem é nosso amigo, quem não. Onde a gente tem tranquilidade, vê os bichinhos, vê a vida simples das pessoas, todo mundo desfrutando com coisas simples, sem ficar com muito luxo, se mostrando, porque também dessa vida a gente não vai levar nada. A gente é o que a gente é aqui agora, depois que a gente morre não é nada, não leva nada. Então, eu tenho pra mim essa perspectiva de vida que o dia que eu morrer, eu quero ser lembrada pela pessoa que eu sou agora em vida, né? Não quero ser lembrada, nossa, a Dona Livinha, eu espero morrer bem velhinha. Por isso que eu falo a Dona Livinha. Não, a Dona Livinha, nossa, que mulher ranzinza, que mulher ruim. Nossa, brigava com todo mundo, Dona Livinha. Não quero ser lembrada assim, não. Eu quero ser lembrada como uma pessoa que fez a diferença na vida das outras pessoas, que foi uma pessoa boa, generosa, que aprendeu que eu possa estar evoluindo cada dia, fazendo o bem, levando uma palavra boa, alguma coisa que seja útil na vida de alguma pessoa, que cause algum impacto. Então, essa é a minha vida, de como eu cheguei e estou aqui nos Estados Unidos. Agora, em janeiro, vai fazer 17 anos que eu moro aqui, dia 21 de janeiro. Foi o dia que eu vim para esse país. 17 anos e quando eu vim pra cá, eu não vim pra cá com esse intuito de tô saindo do Brasil pra ganhar dinheiro, pra pegar os dólares. Eu não tinha uma vida ruim no Brasil que me fazia vir a sair do meu país por condições financeiras melhores. Eu era pra ter entrado na faculdade se eu tivesse ficado no Brasil. E eu ainda não comprei uma casa aqui nos Estados Unidos, porque não foi o momento de Deus, não foi a hora. Porque eu preciso de ter um lugar que eu falo, é ali que eu quero estar, é ali que eu vou passar o resto das minhas vidas. Porque tem gente que pensa, ai, mas tem tantos anos que você mora aí, você não comprou a casa? Não, não comprei não. Você já comprou a sua? Parabéns pra você. Você já escolheu o lugar que você queria morar. Eu vivo um dilema aqui também. Eu moro na cidade de Kearney, mas eu amo aqui. Mas eu detesto o clima frio daqui, gente. Dá vontade de morar na Flórida por conta do clima, mas eu não acho que eu gostaria de morar na Flórida, sendo que pra mim, a minha mente é aqui em New Jersey. Minha família tá aqui. E minha família já foi pra Flórida antes e não deu certo, eles voltaram. Então, eu tenho essa
mentalidade. Eu preciso um dia comprar minha casa sabendo que é no lugar que eu quero estar e no lugar que eu vou ficar. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Perdão, né? Eu fico emocionada com as coisas e me sinto muito bem de estar podendo contar para vocês como que eu cheguei aqui nos Estados Unidos e a minha trajetória, porque a maioria do meu público é brasileiro, né? Então eu, de alguma forma, me sinto próxima a todos vocês. Muito obrigada por me acompanhar no canal. Vamos ser pessoas melhores hoje e amanhã e todos os dias da nossa vida. É difícil ter paciência com o povo que perturba a gente. Mas a gente tenta, né? Porque Deus sabe do nosso coração. O que a gente não puder mudar, a gente abandona, gente. Abandona. Você abandona, não deseja mal, mas também você casca fora, você se afasta. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Respeito os próximos de longe também. E não judie dos animais. Adiós. Baby Blossom tá aqui, ó. E agora vem Baby Blossom pra fazer a historinha deles aqui juntamente conosco. Um beijo, gente. Fiquem com Deus.